E aí, galera do Colégio Equipe, aqui é o professor Flávio mais uma vez. Vamos ter uma aula hoje de botânica, reino protista. O reino protista é caracterizado por englobar os seres eucariontes, unicelulares, autótrofos fazendo fotossíntese ou heterótrofos fazendo absorção ou ingestão, como nós vimos lá atrás. Dentro do reino protista existem 4 filos: euglenofita, pirrofita, crisofita, que são as algas fitoplanctônicas, e o filo protozoa, que são os protozoários. Mas atualmente as algas clorofita, feofita e rodofita, que antes eram enquadradas no reino metafita, são estudadas em conjunto com as algas protistas. Nós vamos seguir essa tendência mais moderna. Aqui nós temos alguns exemplos de protozoários, de protistas, que estão enquadrados nesse reino protista. Aqui tem uma euglena, tá? Aqui tem uma alga, que são algas superiores. Aqui tem uma alga inferior, que é uma alga unicelular. Então, são exemplos de protistas. Dentro do reino protista, nós vamos começar com as algas fitoplanctônicas. O que é uma alga fitoplanctônica? É uma alga unicelular, tá? Que fazem parte da comunidade microscópica dos ambientes aquáticos, pode ser dulcícola ou marinho. As 3 algas fitoplanctônicas são euglenofita, pirrofita e crisofita. A euglenofita, como o próprio nome diz, são as euglenas. Quais são as características dessas algas? A gente tem que saber basicamente dessas algas 3 coisas. A parede celular, 4, né? A parede celular, o pigmento, uma substância de reserva energética e uma curiosidade sobre elas. Sabendo isso, está ótimo, tá? Bem, as euglenas, elas não possuem parede celular. Isso é uma curiosidade de euglena. Ela é uma alga e não possui parede celular. Por isso elas têm uma membrana um pouco mais resistente. Essa membrana é chamada película. Está aqui, ó, um exemplo da película. E outra coisa interessante é que vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil é típico de protozoário. A única alga que tem essa estrutura são as euglenas. Por quê? Justamente por elas não terem a parede celular. Então, euglena de água doce também tem que ter vacúolo pulsátil. Beleza? Bem, o pigmento que essas euglenas têm é a clorofila A e C. Percebam que essas algas inferiores nunca vão ter a clorofila A e B de bola juntos. Tá? É sempre A e C ou A e D. No caso da euglenofita, A e C. A substância de reserva energética dessas algas, diferente das plantas, que é o amido, diferente dos animais, que é o glicogênio, aqui é óleo. O exemplo é a euglena viridis. Está aqui um desenho dela, um esquema dela. Essa euglena ela tem um flagelo eucarioto, é um flagelo feito de tubulina, não é de flagelina igual nas bactérias, cloroplasto com clorofila A e C, mitocôndrias para respiração, tá? O núcleo, a película, porque elas não têm parede celular. E aqui uma curiosidade, essas algas têm fototropismo positivo, ou seja, elas nadam em direção à luz. Como é que elas conseguem isso? Elas têm um estigma fotorreceptor. É a primeira estrutura fotossensível que orienta essas algas em direção à luz. E isso aqui pode ser considerado o primeiro precursor do olho, né? Dos olhos nos animais. Tá? Pirrofita são as algas fogo ou dinoflagelados. Como o próprio nome diz, elas apresentam 2 flagelos. Bem, essas algas apresentam como parede celular placas de celulose. É uma estrutura chamada lórica, tá vendo? Essa carapaça dura aqui, ó, ela apresenta sulcos, onde os flagelos ficam enrolados aqui dentro desses sulcos na lórica, tá vendo? Ó? Esses sulcos aqui, ó, determinam um movimento característico dessas algas, que eu falo que parece com piorra. Por quê? Porque eles rodam. Um flagelo fica enrolado nesses sulcos e o outro fica aqui para trás, igual está aqui embaixo. Ó. Esse de trás empurra a alga para frente e esse que está enrolado faz ela girar. Então é o movimento típico das algas pirrófitas. É um movimento em espiral. O pigmento que elas apresentam é clorofila A e D de dado e ficoeritrina. A ficoeritrina também tem a piridinina, que determinam essa cor avermelhada, daí algas fogo. Tá? A substância de reserva energética também continua sendo o óleo. Tá?
E uma curiosidade dessas algas é que elas estão envolvidas com dois fenômenos ecológicos muito importantes, que é a maré vermelha, que é um excesso da população dessas algas em ambientes mais limitados, como Bahia, por exemplo. Tá? O exemplo é essa Goniolax aqui, ó, Catanella, ela é uma alga muito relacionada com a maré vermelha. A maré vermelha é um fenômeno que se dá pelo aquecimento da água ou pela poluição, né, o excesso de minerais, que faz essa alga se multiplicar, e ela pode concentrar uma neurotoxina que pode matar peixes e animais onde tem essa maré vermelha. Tá? E outro fenômeno é a bioluminescência. Parece que jogou uma purpurina na água do mar, né? Ela é feita por essa alga aqui, a Noctiluca miliaris, que determina esse fenômeno da bioluminescência. A crisofita são as algas douradas ou diatomáceas. A característica dessas algas é que a parede celular dela é a estrutura mais rígida e mais resistente de todos os seres vivos. Ela é feita de sílica. O que é sílica? É a mesma substância que tem na areia e que forma o vidro. O nome dessa parede celular é frústula ou carapaça, beleza? O pigmento dessas algas é a clorofila A e C, e elas também têm fucoxantina, que é um pigmento laranja, meio amarelado, né? E esse pigmento é que determina a cor dourada dessas algas. Como assim? A união entre essa cor amarela e essa frústula, que parece um vidro, dá o efeito dourado dessas algas quando você olha as mesmas no microscópio. Beleza? Aqui nós temos exemplo de uma alga crisofita, navícola, e aqui vários exemplos, né, exemplares de algas do tipo navícola. SP, gente, significa qualquer espécie do gênero navícola. Então, por isso que tem essa variedade de algas aqui. Ainda no reino protista, nós temos a clorofita, feofita e rodofita. Como eu disse, essas três algas são algas superiores, são algas pluricelulares. Essas algas são aquelas algas que a gente vê quando a gente está andando na praia, na beira da praia, né, boiando na arrebentação da água. A alga clorofita são as algas verdes, elas têm como parede celular a celulose. O pigmento dela, clorofila A e B, percebam agora que já tem o A e o B juntos. Por quê? Porque elas já estão mais próximas das plantas superiores. E a substância de reserva energética aqui é o paramilo. Uma curiosidade da clorofita é que elas possivelmente serão o futuro da alimentação para a humanidade. Né? A gente não explora essa alga ainda no potencial alimentício que elas têm, mas isso é um futuro promissor para a alimentação. Algas feofitas são as algas pardas, feófitas. Né? Aqui tem um exemplo, o sargassum. A parede celular dela é feita de celulose, o pigmento é clorofila A e B e tem um pigmento fucoxantina, que é pardo, né? Por que pardo? Porque, como nós dizemos anteriormente, ele é meio laranjado, né? E como aqui não tem a frústula, ele fica um aspecto assim, meio pardo mesmo. E a substância em reserva energética aqui é a laminarina ou manitol, que a gente chama de alginato. Aqui uma curiosidade, né? Essa laminarina e o manitol, que é o alginato, são usados em fábricas de sorvete como estabilizantes, o que evita que o sorvete endureça depois que ele está a uma temperatura muito baixa, igual uma pedra de gelo. Ele fique macio, tá? E outra curiosidade é que essas algas feofitas, para flutuarem no mar, tá? Como elas não têm tecidos verdadeiros, elas apresentam essas vesículas flutuantes. Por último, a alga rodofita é a alga mais evoluída da Terra, são as algas vermelhas. A parede celular dela é feita de celulose e agar-agar. Aqui tem uma curiosidade, o agar-agar é um polissacarídeo também, que não é digerido pelo nosso organismo. Ele pode ser usado na produção de meios de cultura de micro-organismo, para você criar um micro-organismo em laboratório, e também pode ser usado nessas dietas onde você ingere o pó do agar-agar. Esse pó é muito higroscópico. Ao ser ingerido, ele vai absorver água no seu estômago e vai te dar uma sensação de saciedade. E automaticamente você não vai conseguir se alimentar muito mais e acaba emagrecendo.
pigmento dessas algas é a clorofila A e B, e ficoeritrina, que é vermelho, daí a cor vermelha dessas algas, e a substância de reserva energética é o amido. Aqui nós temos alguns exemplos dessas algas. Essas algas rodófitas, pessoal, elas chegam a atingir 15, 20 metros de comprimento no mar. No reino protista, nós temos o filo protozoa, tá? O filo protista, o reino protista, filo protozoa, é isso mesmo. Bem, o filo protozoa é proto, primeiro, zoa, animais. Então eles são denominados, considerados os precursores dos animais, protozoários. Os protozoários são os protistas heterótrofos. Eles não têm pigmento nenhum para fazer fotossíntese. Portanto, todos fazem absorção ou ingestão, sem parede celular e sem cloroplastos, obviamente. Por não terem parede celular, os protozoários de água doce têm que ter o vacúolo pulsátil, tá? Eles apresentam um macronúcleo, que é o núcleo vegetativo, que faz tudo que o protozoário precisa, locomoção, alimentação, síntese de substâncias, e o micronúcleo, que é o núcleo reprodutivo, que se especializa em reprodução sexuada. São classificados de acordo com a método de locomoção em 4 grupos, que são 4 classes. Risópoda, os sarcodíneos, que são os pseudópodes, mastigóforo-flagelados, que possuem flagelos, cilióforo-ciliados, que apresentam cílios, e esporozoa ou apicomplexa, que não apresentam estrutura de locomoção. Vamos estudar rapidamente cada um dessas classes. Risópoda ou sarcodínea são os protozoários que emitem pseudópodes. Aqui embaixo está mostrando o que é um pseudópode. São esses prolongamentos. Eles podem ser de vida livre, tá? Ameba proteus, que é o exemplo, ou eles podem também ser parasitas humanos, como é o caso da Entamoeba histolítica, que determina a diarreia sanguinolenta. Essas doenças nós vamos estudar em outros capítulos mais na frente. Mas só dando uma pincelada, né? Essa entamoeba, ela determina o sangramento do nosso intestino, onde ela perfura a parede, né, do intestino. Essa ameba, ela consegue atravessar pelo nosso estômago através de uma cisto que ela tem. É um cisto com esporão, uma estrutura de resistência que faz ela resistir ao acidez do nosso estômago. A classe mastigófora ou flagelata corresponde aos protozoários flagelados. Aqui nós temos grandes exemplares de doenças humanas. O Trypanosoma cruzi, que determina a doença de Chagas, a Giardia lamblia, que determina a giardíase, ela dá uma dor na boca do estômago, tá? Está aqui o exemplo da giardíase, a Trichomonas vaginalis, que determina a tricomoníase, né, a vaginite, o Trypanosoma gambiense, que determina a doença do sono, a Trypanosoma cruzi, que determina a doença de Chagas, a leishmania, que determina a leishmaniose. Como eu disse, essas doenças vão ser estudadas um pouco mais a fundo mais na frente. Por último, nós temos a classe ciliófora, que apresentam cílios. Tá? Aqui temos um exemplar que determina uma diarreia, né? uma dor balantide, o coli, uma dor intestinal muito grande. A diferença é que aqui não tem sangue. E o paramécio caudato é o grande representante dos ciliados. Esse paramécio ele tem cílios, né? Óbvio. Eles apresentam vacúolo contrátil quando estão em água doce, o micronúcleo, que é o núcleo reprodutivo, e o macronúcleo, que é o núcleo vegetativo. Eles apresentam uma boca, né? Essa boca é chamada citóstoma, é onde eles absorvem o alimento, onde eles fazem a fagocitose. Logo depois vem a citofaringe, depois tem o vacúolo digestivo, que digere o alimento, e finalmente existe um local específico onde há clasmocitose, onde elimina os resíduos, que a gente chama de ânus, é o citopígio ou citoprocto do protozoário paramécio. Beleza? Por último, o esporozoa. O esporozoa, ou classe apicomplexa, são os protozoários que não apresentam estrutura locomotora. Por isso, a maioria deles são parasitas. Aqui eu cito 2 importantes: o Plasmodium malariae, Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. Todos esses 3 espécies determinam a malária, uma doença humana.
muito importante aqui no Brasil, tá? Ela é endêmica no Brasil. E a Toxoplasma gondii, que determina a toxoplasmose. A malária está aqui, ó, né, o protozoário dentro de uma hemácia se multiplicando, e o Toxoplasma gondii, ele se instala no nosso sistema nervoso central. Lembrando, gente, que cachorro não transmite toxoplasmose, a não ser que você coma a carne dele. Quem transmite toxoplasmose são os felinos, através da urina e das fezes, e também pássaros, como é o exemplo do papagaio, periquito, os tacídeos, através da urina e de fezes também. Bom trabalho agora para todos vocês nos exercícios.